Nosso Deus é grande. Foi o que nós acabamos de cantar. A grandeza do nosso Deus. As crianças vão descer agora para o culto infantil. E nós vamos nos colocar mais uma vez diante do Senhor em oração, rogando pela palavra que nós ouviremos juntos nessa noite. Pai grandioso e bondoso, mais uma vez o Senhor renova a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, pelo fato de já estarmos sendo tremendamente edificados, consolados, desafiados pelo culto que prestamos ao Senhor. Através das músicas nós engrandecemos o seu nome, mas o Senhor também nos encoraja, nos fortalece por meio do louvor do teu povo, da tua igreja, nessa noite. E nós queremos agora estar com os ouvidos bem atentos à sua palavra. Tanto as crianças lá embaixo, com seus professores, quanto nós aqui, nós queremos ouvir o seu recado, ouvir o que o Senhor quer trazer para nós por meio da sua palavra, para que nós saiamos daqui desafiados a viver aquilo que o Senhor espera de nós como seu povo durante essa semana. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Se você pode se assentar, meu irmão, desculpa. Qualquer dia a gente pode fazer um teste, né? Todo mundo em pé durante a mensagem, o que você acha? Dizem que nos tempos antigos o mestre sentava e as pessoas que ouviam ficavam em pé, né? A gente pode tentar trocar um domingo, né? Colocar uma cadeirinha aqui para o pastor, né? Os irmãos ficarem em pé. Brincadeira à parte, nós temos estudado durante esse mês nos cultos vespertinos sobre batalha espiritual. Se você prestou atenção nas músicas que nós cantamos, algumas delas, elas falavam sobre uma guerra, sobre uma batalha, sobre um general que nós temos, sobre a vitória que o povo de Deus tem em Cristo Jesus. Nós temos estudado sobre isso. Nos últimos domingos, nós temos visto a realidade da batalha espiritual. Nós estamos em guerra. Talvez isso não possa parecer estranho para a nossa realidade brasileira, um país que não vive em guerra, como outros países no mundo vivem. Mas nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. E as Escrituras falam muito sobre isso. O contexto dos cristãos no primeiro século, na época do Novo Testamento, era um contexto de guerra. Roma dominava o mundo e dominou o mundo por meio da guerra. O Império Romano espalhado ali, não apenas em Jerusalém, mas em várias regiões ali do chamado mundo greco-romano, era um contexto de guerra. Por isso que a Bíblia vai usar essa ilustração o tempo inteiro para a vida espiritual. Que nós devemos ser soldados de Cristo Jesus. Que nós temos uma armadura a ser vestida, como vimos nos textos das últimas 2 semanas, em Efésios capítulo 6. É a batalha espiritual presente. E nós temos visto que nós temos nessa batalha 3 inimigos. Passou. O diabo, o mundo e o nosso próprio eu. A natureza pecaminosa que reside em nós. Nós vimos nas últimas 2 mensagens com o pastor Felipe a necessidade de batalharmos com as armas que Deus nos dá. Nós estamos em guerra, estamos em batalha. Batalha contra o nosso próprio coração, batalha contra as seduções que há no mundo, batalha contra um inimigo de fato espiritual, que é o diabo. Mas hoje, encerrando essa pequena série de mensagens, nós queremos falar que essa batalha um dia vai acabar. Nós queremos olhar para o final da guerra, para o final da batalha. Eu quero que você hoje comigo tenha aquela experiência de pegar um livro e abrir lá na última página, para ver como tudo acaba. De adiantar o filme para ver o final. É isso que nós queremos fazer nessa noite, quando essa batalha um dia terminar.
Mas antes disso, antes de vermos o fim, nós precisamos entender bem o começo. Eu não sei se você já assistiu esse tipo de filme, que o filme começa na cena final, mas aí para tudo e volta lá para o começo, para a origem da guerra, para entender o final da guerra. E é isso que nós queremos fazer hoje de forma bem breve. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 3. Texto bem conhecido, onde a batalha espiritual começa, pelo menos para nós, seres humanos. Gênesis capítulo 3 nos mostra quando a batalha espiritual começou para nós. E eu digo para nós, porque o texto vai narrar aqui a respeito da serpente, Satanás, e nós não sabemos exatamente quando, mas em algum momento antes de Gênesis 3, houve uma guerra angelical nos céus. Nós não vamos nos preocupar com ela nessa noite, nós vamos falar da guerra que nos atinge, aqui na Terra, como seres humanos. Mas em algum momento antes de Gênesis 3, houve a rebelião celestial, onde Satanás liderou um grupo de anjos e se rebelou contra o Senhor. Porque aqui em Gênesis 3, Satanás já aparece como uma serpente, como o tentador. Então isso já aconteceu. Em algum momento, entre Gênesis 1 e Gênesis 3. Isso acontece. Nós não sabemos exatamente quando. Quanto tempo se passou desde o Senhor criando todas as coisas, o que inclui os anjos e a queda de Satanás. Mas nós sabemos que existe ali um período entre Gênesis 1 e Gênesis 3, onde essa batalha celestial acontece, ou essa guerra, essa rebelião, melhor dizendo, celestial acontece. Mas aqui em Gênesis 3 nós vemos o começo da guerra, da batalha espiritual, no aspecto da humanidade. Até aqui, o que nós vemos no livro de Gênesis é uma criação perfeita. Deus criou tudo e tudo era muito bom. É o que o relato nos diz. Mas no capítulo 3, aparece um personagem estranho dentro de uma criação muito boa, que agora está tentando o ser humano para também assumir uma rebelião contra o Criador. Então eu quero ler o texto bem conhecido de maneira breve com você. Gênesis 3, de 1 a 6, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Esse é o texto que nos narra esse ardil, essa sedução do diabo, do inimigo, que levou o homem à queda, ao pecado, e que inicia a batalha espiritual na humanidade. Você nota o texto, eu não quero me deter muito nesse texto, porque eu quero apenas que você entenda algumas coisas que vão ser importantes para o texto que de fato nós veremos nessa noite. Que fala sobre a vitória, sobre o inimigo, e os efeitos do pecado aqui. Mas você nota como nós temos uma estratégia de guerra acontecendo aqui nesse texto. Nós temos uma armadilha. O inimigo, Satanás, ele chega para a mulher e, com suas palavras, ele começa a distorcer a realidade. Ele diz: Então é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Você percebe o que está acontecendo aqui? Há uma manipulação da informação para transformar aquilo que era generosidade, na verdade, em algo mesquinho e ruim.
Deus tinha dito a seguinte ordem: vocês podem comer livremente. Se você ler o capítulo 2, a expressão lá é uma expressão de abundância. De todas as árvores do jardim, comam livremente. Apenas uma que não. Quando Satanás tenta a mulher, ele diz: então é verdade que Deus não está deixando você comer de toda a árvore do jardim? Ou seja, aquilo que era generoso se torna mesquinho nas palavras de Satanás. E a mulher argumenta com ele e diz: não, nós podemos comer de toda a árvore do jardim, só de uma que está lá no centro que nós não podemos, porque se comermos, morreremos. E foi o que Deus havia dito: no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Mas o que Satanás faz é falar: certamente não morrereis. É certo que você não vai morrer. Deus, na verdade, não quer que você seja como Ele, conhecedor do bem e do mal. Na verdade, é um Deus que está impedindo você. Ele não quer um rival a Ele. Ele não quer que você seja como Ele. E aí essa tentação faz o efeito. O mesmo efeito que teve no próprio Satanás, que desejou o lugar de Deus e por isso se rebelou contra Deus. Aqui os seres humanos estão dando o mesmo passo. Eles não querem a dependência de Deus. Adão e Eva não querem seguir o conselho de Deus. Eles querem a independência, eles querem o seu próprio caminho. Eles querem ser como Deus e gerir a sua própria vida. Por isso, a tentação tem efeito no coração de Adão e Eva. E eles comem do fruto. A sedução da tentação. O diabo sempre usará coisas atrativas deste mundo para te enganar. Esse é um dos aspectos fundamentais da batalha, da guerra que nós estamos vivendo. Foi isso que aconteceu no jardim, é isso que acontece conosco hoje. Por isso que nós estamos falando de Satanás, do mundo e do nosso próprio eu, do nosso próprio coração. O que Satanás faz é usar seus artifícios, seduções com as coisas que existem nesse mundo para atrair o seu coração. E nós ainda temos uma desvantagem quando pensamos nessa cena do jardim, porque nós já temos uma natureza pecaminosa em nós, que já faz nosso coração de alguma forma querer correr para o mal, para distante do Senhor, para se atrair ainda mais nas coisas daqui, deste mundo, e para ouvir com mais atenção a sedução de Satanás e do pecado. A primeira cena da história da batalha espiritual em Gênesis 3, ela é vencida por Satanás. Não, Deus não está fora de cogitação, Deus está no controle de tudo que está acontecendo, mas a primeira cena que nos é apresentada na guerra espiritual, o resultado é o fracasso humano. Satanás tenta e é bem sucedido em sua tentação. O resultado disso é morte. Você lembra que Deus havia falado que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Satanás tinha dito que não. E talvez você olhe assim, eles não morreram mesmo. Na verdade, eles morreram. Eles morreram e começaram a morrer. Eles morreram porque eles se separaram de Deus ali imediatamente. Você continua lendo o texto, a primeira coisa que acontece após o versículo 6 é Adão e Eva se escondendo de Deus. O que antes era relacionamento próximo e íntimo, agora há uma separação. Eles tentam se esconder, eles tentam fugir de Deus. Há uma morte ali no relacionamento com Deus. E eles passam a morrer também, fisicamente. Agora, a morte como resultado do primeiro fracasso nessa guerra, nessa batalha, ela entra no mundo. E eles, a partir dali, começam a ter consequências
físicas, inclusive, do seu pecado. A morte passa a entrar na esfera humana. E aqui começa a história da guerra espiritual com o nosso fracasso, com a nossa derrota. É assim que começa a história da guerra espiritual. Mas esse não é o final da guerra, graças a Deus por isso. A batalha começa aqui, o ser humano é derrotado, é enganado, fracassa, mas a guerra não termina aqui. E o final da guerra já está determinado, e como as Escrituras mostram, nós somos vitoriosos ao final. Mas como isso acontece? Como essa vitória sobre a morte, resultado do pecado aqui, ela vai acontecer? E aí nós temos um texto que eu quero ficar com você nele nessa noite. Que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 15. Onde o apóstolo Paulo vai nos mostrar sobre a vitória que vai reverter os efeitos do pecado. Sobre a vitória final nessa batalha. Nós falaremos nessa noite sobre triunfo. A vitória em Cristo é completa e definitiva. Nós vamos trabalhar os últimos versos, versículos 50 a 58 de 1 Coríntios capítulo 15. Quando eu estava estudando para a mensagem essa semana, eu tive a pequena tentação, eu não posso falar tentação, né? De trabalhar o capítulo 15 inteiro. Mas falei, não, o povo não vai aguentar, 58 versículos. Então nós vamos pegar o trecho final de 1 Coríntios capítulo 15. Mas todo o capítulo de 1 Coríntios 15 é uma grande argumentação do apóstolo Paulo sobre a ressurreição dos mortos e a vitória sobre a morte. Nós vimos que a cena inicial é derrota, fracasso humano e como resultado disso, a morte entra em nossa realidade. E aqui agora Paulo vai nos mostrar o final dessa história quando a morte é derrotada. Quando a morte é vencida. E a batalha será vencida. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 58. Eu vou ler em trechos. Quero começar com o versículo 50, que diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O texto, esse trecho, começa com um problema. Paulo começa apresentando o problema. Qual que é o problema? Nós temos um corpo incompatível. Ele fala isso no versículo 50. Ele vira para aqueles irmãos lá na cidade de Corinto e fala: meus irmãos, carne e sangue, nosso corpo perecível, corruptível em outras versões, não pode herdar o reino de Deus. É como se Paulo estivesse falando assim, lembra lá do Éden? Gênesis 3, quando a morte entrou? Então, esse corpo afetado pela morte, pelo pecado, não pode entrar no reino de Deus. Temos um problema. Os efeitos da primeira batalha impedem a vitória e o herdar o reino de Deus. Paulo está falando, olha, tem um problema aqui. Nosso corpo que sofre os efeitos da queda, o pecado, não apenas com o desgaste exterior, o envelhecimento, a deterioração do nosso corpo, mas com os efeitos que trouxe no todo, na nossa alma, na natureza pecaminosa, não pode herdar o reino de Deus. O contexto aqui de 1 Coríntios é importante nós entendermos. Como nós falamos, Paulo está nesse capítulo dando um longo argumento, desde o versículo 1, são 58 versículos, dando um longo argumento sobre a importância da ressurreição. Isso por quê? Porque, aparentemente, os cristãos em Corinto estavam sendo influenciados por uma visão grega de mundo,
E a visão grega de mundo falava o seguinte, e talvez você pense assim, porque até hoje essa visão tem influência. E se você pensa assim, eu espero ajudar você a corrigir esse pensamento essa noite. O pensamento é o seguinte: o corpo é mau, a alma é boa. Esse é o pensamento grego. Então qual é o nosso problema? O problema, e muitos leem assim, o problema está na nossa carne, no nosso corpo. A carne é má, a alma lá dentro é pura e boa. Se isso faz sentido, ressurreição é loucura. É o que Paulo vai argumentar. Ressurreição é voltar a alma boa para o corpo mau. Então muitos irmãos ali estavam influenciados por essa cultura grega de mundo, de que o problema está no exterior, está na carne, está nessa parte aqui física, e que a parte interna é boa. E Paulo fala, não é isso. E ele vai dar um longo argumento do porquê não é isso. O pecado nos afetou como um todo, corpo e alma. E para que haja vitória sobre ele, tem que ter a transformação completa. Corpo e alma. Então o pecado nos afetou. E Paulo vai argumentar lá em 1 Coríntios que a ressurreição, ela é um elemento fundamental da nossa fé. Muitas vezes nós enfatizamos o aspecto da morte de Cristo. E de fato deve ser enfatizado também, como o seu sacrifício substitutivo em nosso favor. Mas Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Se Cristo não venceu o efeito do pecado lá de Gênesis 3, se ele não vence a morte, a nossa fé e a nossa pregação é em vão. É loucura. Não faz sentido. Paulo vai argumentar em 1 Coríntios, mostrando que a ressurreição é fundamental, porque ela vence o aspecto e o efeito do pecado e dessa guerra que começou em Gênesis 3. Então Paulo começa com um problema, mostrando aqui, olha, nós temos um corpo que não pode herdar o reino, porque é um corpo que foi contaminado, que sofre os efeitos do pecado. Um corpo incompatível, porque está sob os efeitos da queda. Não só no seu exterior, mas também no seu interior. E esse corpo corruptível, perecível, não pode herdar aquilo que não se corrompe. Aquilo que é incorruptível. Aquilo que é imperecível. Aquilo que não perece. Ou seja, a nossa mortalidade, efeito da queda, efeito daquela primeira batalha perdida, precisa ser vencida para que nós possamos herdar o reino. É o que Paulo vai falar aqui. Tem um problema fundamental. E é fácil de perceber que a morte, por mais comum que ela seja na nossa cultura, na nossa vida, certamente você já perdeu alguém querido. Isso faz parte da nossa realidade. Mas é fácil perceber que a morte, ela é uma intrusa na nossa realidade. E que nós sempre lutamos com isso. A morte é o efeito do pecado. Nosso corpo, e aí eu vou ser bem realista para todos nós, inclusive para os mais jovens aqui. Nosso corpo está num processo de deterioração. São os efeitos do pecado e da morte. A morte entra na nossa realidade. E toda vez que a enfrentamos, seja ao ver alguém querido partindo, seja ao ver o nosso processo de deterioração, de corruptibilidade, de fraqueza, ao olhar para isso, nós lembramos da nossa derrota lá no Jardim do Éden. Nós perdemos a primeira batalha e por causa disso nós sofremos os efeitos da morte e temos um corpo que é incompatível com a realidade celestial. É isso que Paulo está falando aqui. Meus irmãos, um corpo corruptível não pode herdar aquilo que é incorruptível. É impossível.
toda vez que nós cedemos à tentação, nós lembramos que estamos sofrendo os efeitos da queda. Toda vez que escolhemos fazer do nosso jeito, em vez do jeito de Deus, nós estamos repetindo a primeira cena de Gênesis 3. Lembramos o juízo justo de Deus ao trazer a morte sobre a humanidade. Lembramos que a armadilha do inimigo, usando o mundo, suas sutilezas, se torna ainda mais atrativo para nós, que temos uma natureza caída, um inimigo interno, e essa é a nossa realidade atual. Se nós parássemos a mensagem aqui, se o pastor passasse mal aqui à frente, acabasse a mensagem agora, pode ficar tranquilo, eu não creio que há poder nas minhas palavras, nesse sentido. Nós talvez terminaríamos como o apóstolo Paulo disse em certo versículo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7. Nós estamos nessa realidade. Nós estamos sob os efeitos da primeira derrota na batalha. Nós olhamos para a realidade atual e parece que não há esperança. Parece que a guerra está perdida. Mas em meio a uma batalha que às vezes parece perdida, Paulo lança um raio de esperança ao nos mostrar a solução. Um corpo transformado. Leia comigo, versículos 51 a 56, de 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo nos diz. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo nos mostra que a morte não é, e graças a Deus por isso, uma vencedora definitiva. Porque o nosso corpo será transformado. Aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Aquilo que é mortal se tornará imortal. Tanto os mortos, e é a esperança que nós temos nas Escrituras. Se você perdeu alguém querido, tinha fé no Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Ele voltará. Não apenas voltará como você o conheceu, com o corpo corruptível dos efeitos do pecado, voltará com o corpo transformado. Paulo fala não apenas os vivos, os mortos serão transformados. Na época em que o Senhor arrebatar a sua igreja, todos, mortos e os que estiverem presentes, na época, os vivos, terão seus corpos transformados. Corpos corruptíveis, corpos mortais, sendo agora transformados. E quando isso acontecer, nossa vitória na guerra espiritual será definitiva. Então nós estamos nessa parte da história onde nós estamos sofrendo os efeitos da primeira batalha que nós perdemos. E eu não sei se você já assistiu algum filme ou já leu algum livro quando um exército está sendo dominado, vencido, já sem forças, e aí surge uma luz de esperança. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele começa mostrando, olha, tem um problema, nós não podemos herdar o reino, nosso corpo não é compatível. Mas olhe para frente. Há uma solução. Nossos corpos serão transformados. E quando isso acontecer,
nossa vitória será definitiva, a morte será vencida completamente. Cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que Paulo cita aqui no texto. Onde a morte não é apenas vencida, mas de certa forma ela até é zombada. Onde está, ó morte, a sua vitória? Você que estava aí andando vitoriosa durante todo esse período, desde Gênesis 3, agora cadê? Cadê, morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A palavrinha aguilhão aqui era usada em dois sentidos principais. Uma para o ferrão do animal. Né? Quem aqui já sofreu picada de abelha? Né? É o ferrão do animal. Né? Ou para um instrumento que era usado com uma ponta de ferro, também, em animais, para ferir animais. Paulo está falando de algo que nos fere profundamente. Ele fala, o aguilhão da morte é o pecado. Novamente, ele volta nossa lembrança para Gênesis 3. O pecado gerou a morte. Ao assumir a desobediência, a rebelião contra Deus, o pecado traz morte. Mas agora a morte é vencida, porque o pecado também o é. Porque nesse novo corpo transformado não há mais natureza pecaminosa. Nesse momento da história, a vitória se torna definitiva, ela chega. Uma batalha que parecia perdida, mas que nós saímos vitoriosos. Paulo fala do pecado, da morte, fala da lei. A lei que não é má por natureza, mas que ela tem uma função. Paulo fala isso em suas cartas. A função é mostrar para nós, olha, você não consegue me cumprir. Olha a lei. Olha todos os padrões de Deus, de santidade. Por causa do pecado, do seu corpo mortal, você não consegue atingir esse padrão. A lei expõe nossa incapacidade, expõe nossa derrota inicial. Mostra o pecado presente em nós e mostra o seu resultado, a morte. Mas agora Paulo nos dá um vislumbre do que vai acontecer e fala, nossa vitória chegou. A verdadeira vitória que nós temos em Cristo Jesus. Você almeja por isso? Por esse dia? Eu tenho a sensação de que, de alguma forma, nós, na nossa época, ansiamos pouco por isso. Eu cresci na igreja, e quem aqui tem mais de 30 anos de igreja vai lembrar do que eu estou falando. Na década de 90, nós cantávamos muito e falávamos muito mais sobre o retorno de Cristo. Expressões como Maranata, não é verdade? Parecia que era um anseio maior. E parece que, de alguma forma, a gente não sabe exatamente todos os motivos, talvez pelo avanço da tecnologia, do conforto, das condições que nós temos, nós começamos a ansiar menos. E, de alguma forma, colocar nosso paraíso aqui. E, de alguma forma, pensar assim, eu quero que Cristo volte, mas primeiro eu quero fazer isso, aquilo ali. Eu quero viajar pelo mundo, eu quero desfrutar de uma série de coisas. E nós esquecemos da realidade que Paulo está nos mostrando aqui, que nós estamos em uma condição de um corpo corruptível, que nós deveríamos ansiar por esse momento de nos libertar dos efeitos da queda e do pecado. De ter um corpo transformado, glorificado, totalmente mudado, sem pecado. Mas, de alguma forma, isso faz com que nós esqueçamos disso. Essa é a verdadeira vitória que nós temos em Cristo Jesus.
A verdadeira vitória para o crente não é ter muito dinheiro, ter sucesso, ter fama, ter sonhos realizados. A verdadeira vitória que as Escrituras falam é a vitória sobre o mal, sobre o inimigo, sobre o pecado, sobre nós mesmos. É nesse sentido que a Bíblia fala que nós somos vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos mais que vencedores porque recebemos uma promoção no trabalho. Isso pode acontecer, é uma bênção excelente. Mas a vitória verdadeira que as Escrituras apontam é essa vitória final. É esse triunfo onde todo o mal, como consequência da primeira derrota humana em Gênesis 3, vai ser extirpado. Vai ser definitivamente vencido. Paulo nos mostra a solução. Nós teremos um corpo transformado. Mas Paulo não se contenta em mostrar a solução. Ele nos mostra quem trouxe essa solução para nós. O grande vencedor, no versículo 57. Paulo nos diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória só é possível por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa vitória não vem por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. É Ele o guerreiro vitorioso, que quando não há esperança e nós estamos derrotados na batalha, Ele surge, vencendo o exército inimigo. Essa é a cena que está sendo apresentada aqui. Nós estamos em uma batalha e estamos perdendo a batalha. Mas eis que vem o grande guerreiro vencedor, Jesus Cristo, que vence a batalha por nós. Lá no Éden, nós perdemos a batalha. Mas na cruz, nosso Senhor vence a guerra. É isso que Paulo está mostrando aqui para nós. Ele resistiu onde nós caímos. Ele sofreu a morte que era a consequência do nosso pecado. A morte que entrou no mundo como consequência do nosso pecado foi vencida pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que não merecia a morte, que não perdeu a batalha como nós perdemos, mas que assumiu a consequência do pecado em nosso lugar e venceu, triunfou sobre a morte, ressuscitando dos mortos. Ele é o grande vencedor. Ele cumpriu a lei que nós não podemos cumprir. Ele viveu em santidade que nós não conseguimos. Ele venceu todos os inimigos. Ele é o descendente da mulher que pisa a cabeça da serpente. Ainda em Gênesis 3. Prometido em Gênesis 3. Ele é aquele que vence o pecado por uma vida plena de santidade. Ele é aquele que cumpre a lei. Ele é aquele que passa pela morte em nosso lugar, mas não fica na morte, ele vence a morte. Ele ressuscita dos mortos. Ele é o guerreiro que nos representou na batalha e venceu cada um dos inimigos. O diabo e seus anjos, o pecado e o mundo. Nós comemoramos a vitória nos méritos de Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho. Uma mensagem de vitória, de triunfo. Do triunfo de Cristo que nos dá a vitória. E é essa grande vitória que nós celebramos. Essa é a maior batalha de todos os tempos. Essa é a batalha da humanidade. De Gênesis 3 ao Apocalipse. E ela está vencida em Cristo Jesus. Você consegue perceber, à luz dessa batalha, como nossos problemas ficam pequenos? Nós estamos em algo muito maior do que nós mesmos. Nós estamos na grande história e na grande batalha que Deus está orquestrando. Desde Gênesis, desde a criação. Onde nós perdemos lá em Gênesis 3. Mas no tempo certo Deus enviou o seu próprio Filho para vencer por nós a batalha. E nos levar como vitoriosos para viver com Ele para todo sempre. Nós estamos em meio a isso. Nosso grande problema já foi solucionado. Nossos grandes inimigos já foram vencidos por nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso é motivo suficiente para vivermos gratos e alegres para o resto da nossa vida e pela eternidade. Eu tinha um pastor, na minha adolescência, juventude, que falava a seguinte frase: se a partir de hoje Deus não te der mais nada do que você deseja, você já tem motivo suficiente para ser grato e alegre e contente por toda a eternidade. Porque nós já temos tudo em Cristo. Essa vitória é motivo suficiente para cairmos de joelho diante do Rei vitorioso, agradecidos a Ele, porque Ele venceu para nós uma batalha que era invencível, que nós não podíamos vencer. Por fim, Paulo conclui o texto, falando um pouco sobre a nossa resposta. Como nós respondemos a isso? Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Talvez nas versões mais antigas e mais conhecidas, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Qual é a nossa resposta diante de tão grande vitória? Vitória sobre a morte, sobre o pecado. Vitória completa e definitiva em Cristo. Firmeza inabalável. Faça o seguinte exercício. Pare aí e pense um pouquinho. O que pode fazer você perder essa batalha se você é um crente em Jesus Cristo? Algo pode fazer você perder essa batalha? Se você é um crente em Jesus Cristo? Falência? Doença? Sonhos não alcançados? Planos frustrados? Vou mudar a linguagem, vou usar a linguagem paulina agora. Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Morte? Vida? Anjos? Principados? Coisas do presente ou do porvir? Poderes, altura, profundidade? Qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Nada. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É o argumento de Paulo em Romanos 8, onde ele fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nada, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e nada pode nos separar do amor de Deus. A vitória está garantida. Nós somos vitoriosos, não porque temos um grande salário, não porque temos a saúde perfeita, não porque nossos planos e sonhos são atingidos, porque a grande batalha está vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos beneficiários da vitória de Cristo Jesus. Nós herdamos o reino, porque nosso corpo vai ser transformado. A doença pode nos afligir. Os recursos podem ser poucos. A morte de alguém querido pode chegar, ou até mesmo a nossa. Mas a nossa vitória está absolutamente garantida em Cristo. E isso nos basta. Isso é o suficiente. Por isso Paulo nos chama a uma resposta. Enquanto temos ainda tempo nesta vida, no corpo que está se corrompendo, na perecibilidade que nós vivemos, o que nós devemos fazer diante de tal vitória garantida? Firmeza e serviço dedicado. Novamente o versículo diz: mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Se a nossa vitória está garantida e nada pode tirá-la, nós devemos dedicar completamente o tempo que temos para servir ao nosso Senhor. É o argumento de Paulo. Meus irmãos, fiquem firmes, nada os abale, sirvam de coração, dediquem-se, porque a vida aqui está passando. Nosso corpo é corruptível. Você fechou e abriu o olho, acabou a vida aqui.
Então dedique-se, porque a nossa vida não termina aqui. Ela se estende pela eternidade. Jesus Cristo nos deu vitória. Aqueles que estavam derrotados, fadados à morte eterna, Ele nos deu vida. E por isso devemos dedicar nossa vida a Ele. E à sua obra, ao seu reino. Esse é o serviço que vale a pena. O serviço nesse mundo, assim como a realidade do nosso corpo nesse mundo, é perecível. Você pode ter um grande emprego, ser uma pessoa renomada nesse mundo. Tudo vai passar. Eu não estou falando que você não tem que ter um bom emprego, não é isso. Só estou te mostrando que essas coisas são transitórias. E você deve usar, inclusive, o seu trabalho nesse mundo para servir e honrar a Deus. Porque se você só tem um bom trabalho, mas não honra, não serve a Deus, é limitado, corruptível, perecível, vai acabar. Mas o serviço no reino não. Por isso que Paulo fala que ele não é vão. Porque ele tem efeitos na eternidade. Meus irmãos, à luz da vitória final, dediquem-se no serviço que vale a pena. Porque o serviço do Senhor, na obra dele, no reino dele, não é vão. Não é transitório como o nosso corpo que está se corrompendo. Ele vai durar e ter seus efeitos pela eternidade. É o que Paulo está falando aqui. Meus irmãos, nós estamos falando sobre batalha espiritual. E ela existe. Nós somos tentados. Ainda estamos nessa realidade. O diabo existe. O mundo quer usar a sedução pecaminosa para nos atrair. O nosso eu, manchado pelo pecado, deseja coisas que são contrárias àquilo que Deus quer de nós. Então nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, nós estamos nessa realidade. Mas você que é salvo em Cristo Jesus, você já recebeu o Espírito Santo de Deus para que viva, ainda que esteja nessa realidade caída, viva com os olhos na eternidade, com aquilo que vai acontecer, com a vitória, como vitorioso em Cristo Jesus. E vitorioso em Cristo Jesus é lutando contra o pecado na sua vida e nos dedicando àquele que nos salvou. É a resposta que Paulo chama aqui. Permaneça firme, firmeza inabalável. Tudo pode estar ruindo ao seu redor. Você não pode perder a vitória que foi conquistada por Cristo Jesus. Firmeza, permaneça firme e dedique-se ao serviço do Senhor, que não é vão. Não é algo transitório, não é algo passageiro, é algo para a eternidade. Isso é viver como um vitorioso. Viver como um vitorioso não é ter o carrão do ano. Viver como vitorioso não é ter tudo aquilo que você sempre sonhou na vida. Viver como vitorioso é viver a vida que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário com a sua morte e ressurreição. Isso é viver em triunfo. Isso é vencer da perspectiva espiritual. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. Mas a batalha está vencida pelo grande guerreiro vitorioso, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos nos portar como vitoriosos. Como aqueles que venceram, não por mérito próprio. Não porque nós temos força, não porque nós somos poderosos, mas porque nós temos um Senhor que é poderoso e venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inimigo. E isso é uma questão de tempo. Isso é esperança bíblica. Esperança bíblica não é, tomara que dê certo. Não, já está garantido em Cristo Jesus. Nós só esperamos o momento disso chegar. Esperamos o momento triunfal, onde nosso Senhor vai vir nos buscar e vai demonstrar a sua vitória sobre todos os inimigos. E nós vamos poder nos prostrar em gratidão e adoração pela vitória que Ele nos concede, pela sua graça e generosidade. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Vivamos como vitoriosos em Cristo Jesus. Nosso bom Deus e Pai, a sua graça sobre nós é grandiosa.
nós nos colocamos em situação de derrota. O nosso pecado, a nossa rebelião, nos fez entrar em uma guerra que nós não temos condição de vencer. Mas pela sua graça e misericórdia, o Senhor nos dá a solução. O Senhor vence a batalha por nós. O Senhor nos tira daquele campo de batalha, de morte, de derrota, e nos leva para o reino vitorioso do seu Filho Jesus Cristo. Isso é a graça do Senhor sobre nós. Abre nossos olhos para que nós possamos contemplar a grandeza do seu plano, do que o Senhor está fazendo. Não nos deixe distraídos com as coisas corruptíveis daqui, que não podem herdar o reino. Abre nossos olhos para que nosso olhar esteja de fato na eternidade e na vitória eterna que nós temos por meio do nosso Redentor Jesus Cristo. Estamos em batalha ainda. Estamos nesse mundo. Há algo a ser feito aqui. Há lutas a serem travadas contra o pecado. Há batalhas diárias que nós enfrentamos. Contra nós mesmos. Contra os prazeres desse mundo. Mas dá-nos clareza para que nós consigamos enxergar que tudo isso aqui é passageiro e corruptível e a nossa vitória é eterna num reino que não perece está garantida em Cristo Jesus. Volta nosso olhar para a cruz, volta nosso olhar para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e para a nossa ressurreição futura, para que nós possamos viver de fato à luz da eternidade, com valores que de fato valem a pena porque não se corrompem, dedicando a nossa vida para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. Assim seremos e viveremos como vitoriosos em Cristo Jesus. É em nome do nosso Salvador vitorioso que nós oramos. Amém.